Essa é uma tradução da palestra de Joel Goldsmith, A Natureza de Deus e a Arte da Oração. Boa noite. Como é bom ver vocês. Como é bom estar aqui com vocês. A prova de todas as coisas são os frutos. E ser tão bem recebido após 4 ou 5 anos de idas e vindas é realmente uma rica colheita. Isso significa que algumas dessas mensagens o tocou e espero que eu tenha beneficiado. Desejo que a mensagem de hoje também seja igualmente benéfica. Provavelmente, quase todas as pessoas têm uma sede de conhecer alguma coisa sobre o mistério da vida, de saber o que é a vida e o que a faz tão atrativa em alguns aspectos e a razão de ter tantos aspectos não atraentes. Em meu coração, nunca tive dúvida alguma da existência de Deus. Porém, minha mente frequentemente questionava se existe Deus, por que existe tanto pecado, tantas doenças, tanta pobreza, tanta maldade e discórdia no mundo. Como tudo isso pode existir se existe um Deus? Como alguém pode aceitar a ideia de que existe Deus e ao mesmo tempo existe toda essa miséria na face da terra? Como viajante, tenho visto todos esses aspectos da vida. Tenho visto tanto sofrimento, tanta pobreza, que acho que, olhando desse modo, podemos realmente questionar se existe um Deus. Naturalmente, você não questiona em seu coração. Em seu coração, você sabe que Deus existe. Mas a mente fica perplexa com tantas discrepâncias e contradições. Isso aconteceu comigo durante muitos e muitos anos. Talvez porque minha mãe era muito dedicada à caridade em Nova York, onde havia mais pobreza, falta e limitação do que provavelmente existe hoje em dia. E ela me disse que tudo isso a perturbava muito. Tantas igrejas, tantas orações e tantos problemas no mundo. Assim, meus pensamentos se voltaram mais e mais para o assunto de Deus. E então, duas experiências incomuns aconteceram. Uma foi quando, não sei se foi uma voz dentro de mim ou uma impressão, alguma coisa dentro de mim disse que eu precisava encontrar o homem Jesus Cristo, porque ele tinha a luz. Isso era uma coisa estranha para mim, porque eu não sabia nada sobre Jesus. Além do nome e das festas natalinas celebrando seu nascimento, eu não sabia nada sobre o homem ou sobre seus ensinamentos. 6 meses depois, a mesma voz ou impressão me disse: se torne um maçom e aprenda mais sobre Deus. Fiquei impressionado porque eu não sabia nada sobre maçonaria, nem eu, nem minha família. Então foi a partir daí que a busca por Deus, ou a busca por uma resposta para o mistério da vida, foi ativado em mim. E em 1915, meu pai estava à beira da morte e um amigo me disse que ele poderia ser salvo através da oração. Então pedi orações e dentro de uma semana meu pai estava completamente curado. E depois disso, por 25 anos, nunca mais teve doença alguma. Essa foi a minha primeira lição concreta sobre oração. E aí meu interesse se tornou cada vez maior. Finalmente, cheguei à conclusão de que existe um Deus, mas que nós,
homens e mulheres. Não sabíamos como chegar a Ele, porque se soubéssemos como alcançá-lo, nossas orações seriam prontamente atendidas. Nessa época, eu já sabia que Jesus se referia a Deus como Pai. Então pensei que, mesmo os pais terrenos, respondem aos pedidos de seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Então, isso me fez questionar, porque de uma forma geral, nossas orações não têm sido atendidas, ou pelo menos não muitas. E a minha busca continuou até me levar à seguinte conclusão: quando Deus é alcançado, imediatamente a oração é atendida. Mas Deus não pode ser alcançado através da mente e, portanto, orações que são feitas através das palavras e pensamentos não podem alcançar Deus e, por isso, não são respondidas. As orações que são atendidas são aquelas que partem do íntimo, das profundezas do nosso ser, quando nenhum pensamento, nenhuma palavra está presente, e sim uma esperança, um desejo que vai além das palavras. Só então o Deus do nosso interior é alcançado. Assim compreendi que todos nós, se desejarmos, podemos alcançar Deus. Não precisamos esperar estar num avião em queda, ou num navio naufragando, ou num edifício em chamas, ou num leito de morte para chamarmos por Deus. Nós podemos alcançar Deus justamente agora, enquanto estamos no caminho. Esse foi o começo da inteira mensagem e do trabalho do caminho infinito, porque eu precisava saber como alcançar Deus. Eu precisava saber como a oração deve ser conduzida. Paulo diz: se nossas orações não estão sendo atendidas, é porque não sabemos orar como convém. Olhe, preste bem atenção a essa afirmação. Quando suas orações não estão sendo atendidas, é porque você não está orando da forma correta. Então, a pergunta é: como podemos orar corretamente? Quando começar a estudar as palavras de Jesus, você ficará surpreso ao descobrir que poucas pessoas sabem como orar corretamente. A primeira coisa que o surpreenderá é que o Mestre nos alerta, nos adverte a não orar em público. Não é chocante quando você descobre que muitas pessoas acreditam que as orações são mais eficazes quando feitas em voz alta, nas igrejas ou em lugares públicos. Jesus nos diz: entre no santuário, no seu quarto, feche a porta e ore em secreto. Aqueles que oram para ser vistos pelos homens recebem algum benefício, mas não a resposta de Deus. Logo em seguida, o texto diz: dê suas esmolas secretamente, porque se você dá suas esmolas para ser visto pelos homens, você terá algum benefício, mas não receberá a resposta de Deus. Isso me levou a pensar como nós temos orado e dado nossas ofertas publicamente. Assim, esquecemos completamente que as orações mais importantes são aquelas nas quais esperamos pela resposta de Deus e devem ser feitas em secreto. Somente depois de você começar a realizar orações secretas e dar suas esmolas também secretamente,
é que você aprende a eficácia da oração. É somente quando você começa a enxergar a diferença que acontece em sua vida, quando tem períodos diários em que se retira em seu quarto sozinho, ou mesmo na igreja, quando está vazia e você faz esse contato com Deus. O importante é que você possa estar em silêncio e ficar em paz e lá, dentro de si mesmo, estabelecer uma comunicação em secreto com Deus. Naturalmente, isso não termina aí. À medida em que você continua, aprenderá que se você ora quando não está completamente em paz com seus irmãos, sua oração não será atendida. Se lembre que a Bíblia diz que se qualquer pessoa tiver alguma coisa contra você, é necessário primeiro fazer as pazes com seu irmão e só então retornar ao altar. Precisamos saber que quando oramos com ressentimento, mágoa, sentindo-nos injustiçados, traídos, querendo qualquer tipo de vingança, odiando, nossa oração não será atendida. Se temos animosidade em relação às pessoas, ou grupo de pessoas, ou ideologias, nossas orações não serão atendidas, pois tudo isso impede nossa comunhão com Deus. Somente quando temos paz dentro de nós e, consequentemente, paz uns com os outros, nos tornamos uma clara transparência para que a oração seja atendida. Outra coisa que aprendemos na Bíblia é que não devemos orar apenas pelos nossos amigos. Precisamos orar principalmente pelos nossos inimigos. E isso é algo que poucas pessoas conseguem. Orar pelos nossos amigos pode trazer benefícios, mas orar pelos nossos inimigos abre as portas do céu e permite que as bênçãos dos céus recaiam sobre nós. É essa lição que nos foi dada pelo Mestre. Ore pelos seus inimigos. Ore por aqueles que o perseguem e maldizem. Ele nos diz: para que vos torneis filhos de Deus. E você sabe que quando você é filho de Deus, você é herdeiro, co-herdeiro com Cristo de todas as riquezas celestiais. Mas como nos tornamos filhos de Deus? Ore por seus inimigos, perdoe 70 vezes 7. Ore em segredo, oferte em segredo. Ame seu próximo como a si mesmo. Faça aos outros o que gostaria que lhe fizessem. Tudo isso é necessário antes que a oração possa ser atendida. Nós precisamos ir ao trono de Deus com mãos limpas, com o coração limpo. Nós precisamos ir ao trono de Deus sem nenhuma animosidade, ciúme, ódio, vingança, inveja, pois, de outra forma, não haverá espaço em nossa consciência para que a oração possa ser atendida. Esse é o ensinamento do nosso Senhor e Mestre, Jesus Cristo. Foi Ele que nos ensinou esse caminho. Se não estamos nos beneficiando dessa forma de vida, é porque não estamos cumprindo o que Jesus nos ordena. Isso foi o que aprendi em muitos e muitos anos de estudo. Eu não estava purificando a mim mesmo antes de orar e vi que era necessário me purificar do ódio, medo, animosidades. Não condenar aqueles que agem erradamente, mas compreender que o erro é fruto da ignorância.
Perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Põe abaixo sua espada. Aqueles que vivem pela espada morrerão pela espada. Você percebeu porque muitas vezes nossas orações não encontram respostas? Porque a graça de Deus é concedida a todos, mas ela é recebida pelos que despertam a consciência de serem filhos de Deus. Paulo deixa bastante claro que nós não somos filhos de Deus até que o Espírito do Senhor more, viva em nós. Viva em nós conscientemente. Você não pode agradar a Deus, você não pode estar dentro da lei de Deus até que o Espírito de Deus viva em você, esteja desperto em você. Não podemos ser os seres humanos que queremos, fazer tudo o que queremos e ao mesmo tempo sermos filhos de Deus. Definitivamente não. A Bíblia revela a forma de nos tornarmos filhos de Deus. Não se preocupe com o que você vai comer ou beber ou como se vestirá. Quantos param para perceber, no momento que estão orando, que eles não devem orar por suprimento, eles não devem orar pelo que vão comer ou beber ou onde vão morar. A única oração que é permitida, de acordo com o ensinamento de Jesus, é: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. As outras coisas lhes serão acrescentadas. No exato momento em que você para orar por coisas, você está impedindo o fluir da bênção e a oração não será atendida. Devemos orar como Salomão. Devemos pedir sabedoria e compreensão da verdade. E porque Salomão orou somente por sabedoria e compreensão da verdade, como diz a Bíblia, riqueza e poder lhe foram concedidos. E as palavras de Jesus confirmam isso. Buscai primeiro o reino de Deus. As coisas, todas as coisas, lhes serão acrescentadas. Jesus nos diz: vosso Pai Celestial sabe que vós tendes necessidade de todas essas coisas. O Pai tem prazer em vos dar o reino. Isso precisa ficar bem claro para todos nós. Deus tem prazer em nos dar o reino, mas nós estamos bloqueando o fluir das bênçãos. Precisa ficar claro para nós que o Deus que sabe como encher o mar de peixes e o ar de aves, o Deus que sabe como formar o universo com plantas, peixes e tudo mais, o Deus que criou o ser humano, esse mesmo Deus deve saber de todas as nossas necessidades. E certamente Ele não teria criado esse universo, exceto se sua graça pudesse mantê-lo e sustentá-lo. E nós queremos dizer a Deus que coisas precisamos, e algumas vezes como e quando as queremos. Nós dizemos a Deus que precisamos de dinheiro, de mais negócios, de uma casa, de um casamento. Nós dizemos tudo isso ao Deus que criou todo o universo, inclusive a nós mesmos. Deus tem prazer em dar o reino aos seus filhos. Se tivéssemos consciência disso, não precisaríamos pedir coisa alguma, a não ser sabedoria e compreensão da verdade. Tentando seguir essa abordagem, aprendi que Deus não nos dá presentes. O único presente que Deus nos dá é a si mesmo. E quando esse presente é recebido, ele inclui, nele mesmo, tudo o que nós podemos possivelmente precisar por
toda a eternidade. Nossa oração, então, sempre deve ser que possamos receber o presente dele mesmo, que nós possamos reconhecer que a vida de Deus é a nossa vida, que o Espírito de Deus é nosso próprio Espírito. De fato, até mesmo nosso corpo é o templo do Deus vivo. E quando nos conscientizamos que o presente que Deus nos deu é Ele mesmo, e isso inclui tudo o que Ele tem, não precisamos de mais nada. Não há nada que possamos querer ou precisar. Não há nada mais maravilhoso do que ter Deus. A primeira experiência de receber Deus, de nos conscientizarmos que Deus vive em nós, é suficiente para convencer qualquer pessoa de que nada mais é preciso, nem riqueza, nem fama, nem saúde, nem felicidade. Só precisamos de uma coisa, o presente da consciência de Deus em nós mesmos. Deus não está retendo ou segurando nada de nós, mas nós estamos privando a nós mesmos de sua graça, porque não estamos cumprindo a sua palavra no que diz respeito à oração, porque não expurgamos de nossas mentes as discórdias do pensamento antes de nos abrirmos para receber a graça de Deus. Precisamos saber que sua graça é nossa suficiência em todas as coisas. Não há necessidade de orar por coisa alguma. A sua graça é nossa suficiência em todas as coisas. E a graça de Deus não é ganha ou merecida ou conquistada. A graça de Deus é um presente para os santos e para os pecadores. Sua chuva cai sobre justos e injustos. O único requerimento é que nós nos purifiquemos para poder receber a graça de Deus. Precisamos compreender que Deus nunca nos pune por coisa alguma. Não há nenhum crime que traga sobre nós punição alguma de Deus. Nós somos punidos? Sim, com certeza, mas não por Deus. O pecado, ele mesmo traz a punição. Colhemos o que semeamos. A graça de Deus está sempre à nossa disposição. Deus tem maior prazer em um pecador que se arrepende do que em 99 justos. O Mestre mostrou claramente: nem eu te condeno, nem eu te condeno. Não importa quão sério é o seu crime, nem eu te condeno. O pecado traz sua própria punição, mas Jesus disse: perdoe 70 vezes 7. Ou 700 vezes 70 vezes 7. Se buscarmos Deus sinceramente, somos perdoados dos nossos pecados instantaneamente. Isso só depende de nossa própria sinceridade, de nosso próprio desejo de deixar para trás de nós esse pecado em particular. Precisamos entrar na presença de Deus sem nenhum pensamento negativo, sem desejo de vingança, ressentimento, ciúme e inveja. Vamos reconhecer que a forma de irmos a Deus é com o pensamento de perdoar 70 vezes 7 a todos aqueles que nos ofenderam e orar por todos os nossos inimigos, para que a graça de Deus os ilumine e desperte, que a presença de Deus lhes seja revelada. Estamos assim preenchendo o requerimento para entrar na presença de Deus no melhor da nossa capacidade. Precisamos ir para um lugar privado e começar a perceber que, se temos qualquer pensamento
contra qualquer pessoa, precisamos, aqui e agora, imediatamente, perdoar. Perdoar, perdoar. Perdoar completamente. E se o problema volta novamente à nossa cabeça, continuamos dizendo: eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Eu não desejo nenhuma punição para você. Eu não busco nenhuma vingança, nem justiça. Eu perdoo. Eu o liberto e o deixo ir. Não importa qual tenha sido a ofensa, é sempre o mesmo procedimento. Desejar sinceramente que todo homem seja desperto pelo Cristo, que todo homem seja desperto para a sua fonte, a fonte de todos os seres. Tendo preenchido esses requisitos, perdoar e orar pelos inimigos, e tendo reconhecido Deus dentro de nós mesmos, dispensamos qualquer pensamento negativo, pois não queremos mais viver negativamente. Não desejamos lançar o mal contra ninguém. Nós desejamos viver em paz e não procuramos que alguém nos traga paz. Nós trazemos paz para eles mentalmente, espiritualmente. Trazemos a paz de dentro de nós mesmos. Não é necessário sair e dar esmolas em público. Nós fazemos isso secretamente. Seja o que for que aconteça dentro de mim, secretamente, meu Pai Celestial sabe, porque Deus é a essência do meu ser. Deus está mais perto de mim do que minha própria respiração, do que meus pés e minhas mãos. O reino de Deus está dentro de mim. Nessa abordagem de uma consciência pura, nós podemos nos abrir para Deus e dizer: fala, Senhor, teu servo ouve. E enquanto nos sentamos calmamente, pacificamente, nos lembrando de que a graça de Deus é a nossa suficiência em todas as coisas, que o Senhor é o meu pastor, que não preciso me preocupar, que Ele me conduz através de águas tranquilas e me faz repousar em pastos verdejantes. Enquanto deixamos todas essas coisas ressoar dentro de nós mesmos, as memórias começam a jorrar. Nós ouvimos ou sentimos ou recebemos pensamentos e impressões de dentro do nosso eu interior. Continuamos com nossos pensamentos voltados para as passagens bíblicas. Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei, nunca. Eu irei contigo até o fim do mundo. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu estou contigo. Se andares pelas águas, elas não te submergirão. Se andares por entre as chamas, elas não te queimarão. Não temas, não temas. Eu estou contigo. Eu estou contigo aqui e agora. Se fizeres tua cama no inferno, eu estou contigo. Se andares pelo vale da sombra da morte, eu estou contigo. Não temas, relaxe. Então, você entra numa calma, numa tranquilidade, numa paz profunda. Você sente uma certeza interior da presença de Deus, a certeza da presença de Deus dentro de você. E assim, quando sentir plenamente, intensamente essa presença, a oração estará concluída. Observe que não pedimos a Deus comida ou emprego. Não pedimos a Deus uma casa ou uma família. Não pedimos a Deus segurança ou proteção.
Nós simplesmente comungamos com o Deus do nosso interior e recebemos a certeza de Sua presença. E na presença de Deus, nada nos pode faltar. Isso foi o que aprendi sobre oração. Oração não é o que dizemos a Deus. Oração é o que Deus nos diz. Oração é a palavra de Deus. Não é a palavra do homem dirigida a Deus. Porque o homem não tem sabedoria suficiente para saber o que pedir a Deus. Mas a palavra de Deus é oração. E quando a palavra de Deus vem a você, internamente ou externamente, em palavras ou simplesmente em sentimento, essa palavra é ouvida de uma forma profunda, intensa e poderosa. Ela não retorna vazia. Ela realiza a vontade de Deus para você. Lembre-se apenas que você não envia palavras a Deus. A palavra de Deus vem a você. Você simplesmente se purifica e toma uma atitude de escuta. E então, deixa o Deus do seu íntimo vir à tona, vir à sua percepção consciente. Isso pode demorar um dia, uma semana, um mês ou um ano. Até que você consiga deixar o mundo lá fora e ficar sozinho com Deus. Até que sinta uma paz interior, uma profunda tranquilidade. E então brota a certeza de dentro do seu coração, a certeza de que toda dificuldade foi dissolvida e de que tudo de que você precisa está à sua disposição. Nenhum crime que tenha cometido é tão sério que possa separar você de Deus. E se cometeu o pior crime, eu lhe asseguro isto: se você sinceramente está arrependido e deseja ser perdoado, o perdão lhe será concedido. O perdão é concedido a todos nós, independentemente do nome ou da natureza dos nossos erros. Quando Jesus disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem, ele incluiu até mesmo Judas nesse pedido de perdão. O erro representa simplesmente ignorância das leis espirituais. Quando José do Egito encontrou seus irmãos, após eles o terem vendido como escravo, após eles o haverem jogado numa vala, após haverem feito com ele o pior que puderam, após tudo isso, ele disse: Vocês não fizeram nada. Vocês não fizeram nada contra mim. Ele nunca guardou ódio contra os irmãos. Nunca os deixou cativos dos seus erros, mas pagou o mal com o bem. Toda essa mensagem de perdão nos foi deixada pelo Mestre. Não é mais a lei de um olho por um olho, um dente por um dente. Essa mensagem antiga dos hebreus não é correta. Vivemos agora a mensagem do Cristo. A lei foi dada pelos hebreus, mas Jesus nos coloca debaixo da lei da graça, da lei do amor. Não mais um olho por um olho e um dente por um dente. Não mais pagando mal com mal. Não mais a lei de levantar a espada contra nossos inimigos. Agora vivemos sob uma nova ordem, a graça divina. Mas estamos nós vivendo como verdadeiros cristãos ou temos ainda algo do espírito hebreu em nós? Pagamos o mal com o mal? Estamos ainda na lei de um olho por um olho, um dente por um dente?
Se temos, precisamos erradicar tudo isso de dentro de nós. Não há espaço dentro da vida cristã para um olho por um olho e um dente por um dente. Não há espaço na vida cristã para coisa alguma que não seja perdão. Só existe espaço para a voz do Mestre dentro do nosso coração dizendo: perdoe 70 vezes 7. Agora, quando aprendemos a ser liderados pelo Espírito, quando aprendemos a estar naquele silêncio interior no qual o Espírito nos fala, nos guia e nos dirige, começamos a aprender mais e mais sobre a graça de Deus. Se dizemos, Deus é a saúde do nosso corpo, não há necessidade de buscar saúde. Buscamos a Deus e Ele se manifesta como a saúde do nosso corpo. Não precisamos buscar segurança. Deus é a nossa fortaleza. Nenhum forte, nenhuma muralha precisa ser construída contra coisa alguma, exceto a certeza de que Deus é, e nos escondemos nessa certeza, não em estruturas materiais. Escondemos a nós mesmos em Deus. Nos dissolvemos na consciência da realidade divina. Nós vivemos, nos movemos e temos o nosso ser nessa consciência espiritual, onde coisa alguma de natureza destrutiva pode nos atingir. Nada de natureza destrutiva pode nos tocar. 1.000 naturalmente podem cair à nossa esquerda e 10.000 à nossa direita, mas não atingirá o nosso esconderijo secreto. Se estamos vivendo em Deus. Se você, porém, está vivendo na matéria, o que significa no corpo, num conceito material da vida, preocupado apenas com as coisas materiais, certamente os males desse mundo irão lhe atingir. Por isso, precisamos viver na consciência espiritual. Mas como? Como podemos viver na consciência espiritual? O Mestre nos diz, no capítulo 15 de João, o seguinte: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, darás muitos frutos. Se não estiverdes em mim, e as minhas palavras não estiverem em vós, serás como um galho que é cortado da árvore e lançado ao fogo. Portanto, a forma de viver em Deus é viver na palavra de Deus, na verdade de Deus. Conservar a verdade em sua consciência significa orar sem cessar. Significa que da hora em que acorda pela manhã até a hora de dormir, precisa haver momentos no seu dia em que você conscientemente se lembra de perdoar. Eu perdoo, eu perdoo. Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo os que me têm ofendido. Continuamente, durante todo o dia, precisamos lembrar: Pai, abre os olhos aos cegos, abre os olhos daqueles que chamamos de nossos inimigos. Continuamente, durante o dia, precisamos lembrar: o Senhor é meu pastor, nada me pode faltar. Não tenho nada a pedir. Não oramos por coisas. Continuamente nos conscientizamos de que precisamos orar sem parar, lembrando a nós mesmos que Deus constitui o nosso próprio ser, que Deus é a nossa saúde. Nossa saúde é perfeita em Deus. Deus é a nossa segurança. E muito mais do que isso, Deus é a nossa comida. Eu sou o pão.
Eu sou o pão da vida. Eu sou o vinho e a água. Eu tenho carne que o mundo não conhece. Permanecer lembrando constantemente as palavras da verdade. Permanecer consciente das palavras da verdade significa habitar na palavra e deixar a palavra habitar em nós. Então, nenhum mal pode chegar ao nosso lugar secreto. Hoje, o mundo está cheio de guerras, rumores de guerras e ameaças de guerras. Nós temos conhecimento da situação na Turquia, na Grécia, na Espanha e na África do Sul. Nós estamos completamente conscientes das discórdias e desarmonias que existem na face do globo e estamos também cônscios de que, mais do que nunca, as pessoas estão buscando uma solução espiritual para os problemas do mundo. Houve um tempo em que acreditávamos que nossos exércitos e nossa marinha eram suficientes para nos garantir segurança e paz. Mas hoje chegamos a um ponto em que não temos qualquer arma que possa garantir nossa paz e segurança. Alguém duvida disso? Que não existe nenhuma arma conhecida que possa dar ao homem segurança, confiança e paz. O poder da bomba atômica, na realidade, aumenta o perigo. Nós não podemos nos esconder atrás dele porque não temos a exclusividade sobre ele. E também não sabemos se não seremos atingidos pela irradiação da própria bomba que lançarmos. Não existe nenhuma segurança, estabilidade e paz no mundo material. E outra coisa, não existe moeda, quer seja libra ou dólar, que nos garanta segurança financeira. Não tem uma moeda sequer na face da terra, neste momento, na qual possamos confiar, porque as circunstâncias são tão instáveis que fazem o dólar ou a libra flutuar constantemente. O seu valor flutua constantemente. Então, onde pode o homem encontrar segurança e paz, quando ele não pode mais confiar em seu exército, marinha e força aérea? Ele também não pode confiar mais no poder do dólar e nos bancos. Onde pode ele depositar sua confiança? A resposta é em nada, nada. Não existe coisa alguma, nenhuma coisa material na qual qualquer pessoa possa confiar. E assim é que grupos estão se formando das mais variadas linhas de pensamento, de diversos ensinamentos, todos eles com o objetivo de trazer o poder de Deus para a experiência humana e assim salvar a humanidade. Não estou numa posição, no momento, de saber se é possível ou não, se seremos salvos de todas essas guerras, de todas essas calamidades. Não tenho como saber de uma forma concreta. Não tem uma forma, não sei como o mundo poderá ser salvo. Mas a Escritura é muito clara no ponto. A menos que você viva na palavra e permita que a palavra viva em você, não terá segurança nenhuma, nenhuma proteção espiritual. Assim pode ser que algumas pessoas possam sobreviver para que o mundo sobreviva através de futuras gerações. Isso pode acontecer novamente. Mas uma coisa é certa: se essa civilização for salva,
Não será, porque Deus vem salvar a todos. Porque isso nunca aconteceu na história da humanidade. A salvação é individual. É uma experiência individual. Isso tem acontecido, como temos testemunhado inúmeras vezes. Mas não a salvação de uma nação inteira ou de uma civilização inteira. Não, não. Até onde temos conhecimento, a salvação tem sido individual. Se você vive, se move e se tem o seu ser em Deus, você poderá ser salvo. É muito importante que cada um de nós seja primeiro uma influência para nós mesmos e para aqueles que querem ouvir as palavras das Escrituras e aprender a arte da oração. A oração é uma arte. Ela é desenvolvida primeiro pela prática da presença de Deus. Isso significa pela percepção consciente no decorrer do dia até a noite, percepção consciente, a consciente reflexão de que somente Deus é poder, que Deus está aonde estou, que Deus é o pão, o vinho e a água. Deus é a fortaleza. Deus é. Deus é. Constantemente praticando a presença de Deus, constantemente assegurando e reassegurando a nós mesmos que a graça de Deus é nossa suficiência, que o Senhor é o meu pastor, eu não preciso temer, e constantemente assegurando a nós mesmos que precisamos ser um solo fértil para que a palavra possa crescer e dar frutos. Você se lembra de que há 3 tipos de solo? Existe o solo estéril, no qual a palavra não cria raízes. Existe também o solo pedregoso, no qual a palavra pode crescer um pouco, mas porque não consegue fincar raízes, logo vai morrer. Existe também o solo fértil, no qual a palavra de Deus cria raízes e dá muitos frutos. O que é esse solo fértil? O solo fértil é nossa consciência quando expurgada e purificada, e assim está pronta para receber a influência da palavra, quando a terra da nossa consciência está preparada para permitir que a semente da palavra crie raízes e floresça. Praticar a presença é uma forma de fazer isso. Praticar a presença nos leva à meditação, e a meditação tem várias formas. A primeira forma é chamada meditação contemplativa, na qual nos sentamos calmamente e ponderamos dentro de nós mesmos sobre as afirmações da verdade. O Senhor é o meu pastor. A tua graça é minha suficiência. Eu não temerei o que pode me fazer o homem. Onde existe o Espírito de Deus, aí a liberdade. Onde a consciência da presença de Deus está, existe liberdade. Aqui onde estou, o lugar onde estou é terra santa. Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Estamos assim contemplando, fazendo a contemplação meditativa. Estamos ponderando e pensando sobre essas importantes passagens das Escrituras. Meditando sobre a palavra. Se você viver na palavra e deixar a palavra viver em você. Quando você faz isso por algum tempo e então silencia, você entra numa segunda etapa da meditação, na qual para de pensar seus próprios pensamentos. E sua mente fica completamente quieta. E você diz: fala, Senhor, teu servo ouve. Permanecemos com nossos ouvidos internos abertos,
ficamos abertos e completamente atentos. E então, de dentro da nossa consciência, a palavra de Deus começa a fluir. Algumas vezes é apenas um sentimento, algumas vezes é uma certeza, outras vezes uma voz audível. Mas realmente temos a impressão de que o Senhor está ali conosco. Deus está presente. Deus está mais perto de mim do que minha própria respiração. Agora, eu tenho a certeza de que Deus nunca me deixa, nunca me abandona. Onde quer que eu vá, Deus vai comigo. E do centro do meu ser, a palavra de Deus está fluindo em minha consciência. Então, a palavra de Deus se torna minha comida, meu vinho, minha água, minha fortaleza, meu alto refúgio, minha segurança, minha proteção, minha felicidade, meu relacionamento com as pessoas. Agora você pode ver que possuímos uma qualidade que muitas pessoas não têm. E a falta dessa qualidade é responsável por todas as guerras, contendas e discórdias na face do globo. Essa qualidade é a compreensão de que não precisamos de nada uns dos outros. Recebemos nossa graça de Deus, mesmo quando ela vem através das pessoas. Reconhecemos agora que tudo vem de Deus. Assim, libertamos uns aos outros. Você não me deve coisa alguma. Eu não lhe devo coisa alguma, a não ser amar você como quero ser amado. Eu não o mantenho em dívida para comigo, e você não me mantém em dívida em relação a você. Nesse exato momento em que não existe nenhuma obrigação entre nós, nos encontramos como irmãos. Mas, no momento em que existem obrigações entre nós, no momento em que tenho o sentimento de que você me deve alguma coisa, ou no momento em que você tem o sentimento de que lhe devo alguma coisa, uma guerra se estabelece entre nós. E não mais nos sentimos como irmãos e irmãs. Ficamos na defensiva. Entretanto, no exato momento em que podemos olhar um para o outro e dizer: eu perdoei qualquer débito que você tenha para comigo. Se é que você me deve alguma coisa. Mas se me deve, eu o liberto de qualquer dívida para comigo. Eu não cobro nada de você, porque Deus é a minha suficiência. Deus é minha graça. Deus é meu tudo. E nessa atmosfera, nada pode acontecer a não ser a abertura de espaço para o amor de Deus. Todos os problemas desse mundo ocorrem porque alguém acredita que alguém lhe deve alguma coisa ou alguém tem medo de dever alguma coisa a alguém e não poder pagar. E assim, está sempre em dívida um para com o outro. Tudo isso traz discórdias. Vamos olhar um para o outro e dizer: você não me deve nada e eu também não lhe devo nada. Então, verá que nada vai interferir em nossa amizade, em nosso amor como irmãos em Cristo. O que estou querendo dizer é o seguinte: primeiro que tudo, a natureza de Deus é amor. Precisamos conhecer Deus como sendo amor. Precisamos conhecer Deus como sendo a infinita inteligência do universo que conhece as nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. Precisamos ter em mente que Deus nos diz que é seu prazer nos dar o reino.
uma vez que conheçamos a natureza de Deus como a infinita inteligência do universo e o divino amor do universo, nunca mais teremos momentos de ansiedade. Agora sim, podemos nos voltar para a oração. Mas, antes de tudo, precisamos compreender que a palavra de Deus não pode criar raízes a menos que sejamos um solo fértil, a menos que estejamos purificados e a menos que tenhamos abandonado o Velho Testamento e passado a viver a lei do amor, debaixo da graça, sem segurar nenhum homem debaixo da lei hebraica, dando a todo homem liberdade e graça. Só assim estaremos receptivos à palavra de Deus. Então, Deus pode falar conosco. Deus pode falar intimamente conosco, assim como sempre tem falado àqueles que estão prontos para ouvir a sua voz. Então, meus amigos, sou muito grato por essa oportunidade. Muito obrigado.